Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre o grande tema desta semana, a reunião do Banco Central Europeu, que vai ter lugar na quinta-feira. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos também analisar o atual momento do petróleo nos mercados internacionais. O nosso convidado hoje é Steven Santos, diretor das áreas de corretagem e de plataformas de trading do Banco BIG. Steven, bem-vindo de volta ao programa. Bom dia, obrigado. Bom dia. Steven, começando precisamente pelo BCE, reunião desta quinta-feira, o que é que poderemos esperar, tanto em termos do final do programa de compra de ativos, como também em relação à eventual subida das taxas de juros? Exatamente, portanto estamos à espera de duas grandes novidades. Portanto, a primeira é o fim do programa de compra de ativos, que está mais do que finalizado, mas que deverá ser confirmado esta semana, que não deixa de ser irónico. Portanto, temos a inflação altíssima em muitos países europeus. Na Alemanha está ao nível mais alto desde a reunificação das Alemanhas. No entanto, todas as semanas o Banco Central Europeu está a ir ao mercado comprar ativos, portanto a contribuir ainda mais para essa inflação, neste caso, dos ativos financeiros. Relativamente à subida das taxas de juros, portanto a grande questão é a que incremento é que vamos ter, se 0,25% por um lado ou 0,50%. Pelo caráter mais diplomático, cauteloso de Lagarde, eu diria que o mais expectável será até um incremento de 0,25%. Não esquecer que no passado ela já referiu gradualismo, flexibilidade, opcionalidade do Banco Central Europeu. Portanto, talvez uma subida de 0,50% depois de tantos anos sem haver incrementos de taxas de juros na Europa fosse um pouco chocante. De resto, o mercado para setembro já perspectiva juros em terreno positivo e para o final do ano na ordem dos 1,25%. Portanto, será estas novidades que o mercado estará atento na quinta-feira. Steven, mas é uma alteração, no entanto, radical, tendo em conta que em janeiro Lagarde disse que a Europa, ou o BCE, tinha todos os motivos para não seguir o Fed. Só que, na realidade, está a seguir com 3 meses de atraso, quer dizer, isso não é nada. E já se fala, inclusive, dos tais 0,5% de aumento de juros. Achas que poderá haver aqui algum forcing dos falcões do BCE perante as evidências, os factos? Quer dizer, temos uma inflação que provavelmente não nos irá abandonar tão cedo, até por causa do comportamento do petróleo. E podemos ter aqui juros, por exemplo, no primeiro trimestre do ano que vem, já no nível neutral? É um ótimo ponto, portanto, dentro da União, não é? Da Federação, se quisermos pensar assim, acabamos por ter nicho e acabamos por ter fações, e aquele grupo mais do Norte e da Holanda, portanto, o Norte da Europa acaba por ser bastante mais defensiva e muito mais a favor de contração de estímulos. Portanto, acho que é um ótimo ponto haver pressão para haver uma subida mais rápida, já para 0,5% esta semana. Portanto, acho que é uma pressão que vai estar em cima da mesa. Ainda assim, eu acredito que ela acabará por privilegiar o seu caráter gradual e opcionalidade. E pronto, tipicamente o euro está atrás da curva face à Reserva Federal, que acaba por ser bastante mais rápida, quer nas subidas, quer nas descidas, mas que efetivamente, com também várias reuniões pela frente até final do ano, acho que preferirá esta quinta-feira subir 0,25 e ir ajustando até final do ano. Espera-se 1,25% no final do ano, eventualmente no primeiro trimestre do ano que vem, ainda ligeiramente acima disso. Mas não achas que o BCE já deveria ter aprendido que está atrás da curva e fazer só caminho? E refiro, por exemplo, também ao programa de compra de ativos que estamos todos à espera já há uns meses, nomeadamente as obrigações soberanas, que precisamos disso como pão para a boca. Porque o programa de estímulos vai acabar e, portanto, vamos deixar de ter os bancos dos próprios países, as centrais dos países, a comprar a dívida pública, que é fundamental, nomeadamente no nosso caso, não é? Sem dúvida. No sul da Europa acaba por haver casos de bastante fragilidade. O nosso é bastante paradigmático pelo facto de dependemos muito de financiamento externo, não é? Portanto, infelizmente não conseguimos colocar uma parte tão grande da dívida pública doméstica com os portugueses, como por exemplo os italianos conseguem fazer, não é? Muito bem, financiam-se muito internamente. Portanto, há aqui uma grande pressão que começa a ser reavivada, portanto parece que recuamos 10 anos no tempo, não é? Naturalmente outro contexto económico e bancário e sistémico, mas 2012, 13, 14 muito problemáticos aqui para o sul da Europa.
Uma novidade que poderá sair é, efetivamente, terminar o programa de compra de ativos e deixar aqui a porta aberta, aumentar o tamanho do programa para eventuais reativações no futuro. Portanto, efetivamente, entramos aqui numa situação nova para nós, que há 10 anos que estamos viciados em financiamento mas barato. A questão é que não é só termos um programa, temos um Banco Central a comprar-nos a nossa dívida pública. Exatamente. É que nós não estamos, estamos adormecidos ao facto de, quando o Banco Central Português, que é o Banco Central Português, compra em nome do BCE, a nossa dívida pública é mais de metade, depois os juros dessa dívida pública retornam para nós por forma de dividendos. Portanto, basicamente, é quase como se não pagássemos juros na prática. Isso, a partir do momento em que colocamos dívida no mercado, mesmo que seja nacional, os juros deixam de vir, os dividendos deixam de vir para nós. Portanto, os contribuintes vão pagar mais porque os juros vão ter uma presença bastante mais vincada na economia. E não achas que ainda não existe qualquer tipo de antecipação desse facto, por exemplo, do governo português? Ainda não houve qualquer menção ao aumento dos custos da dívida? Não deixa de ser estranho, de facto, Marco. Portanto, estamos aqui a entrar num novo contexto macroeconómico, num novo paradigma, e não tem havido grandes referências a isso, nem grandes preocupações, o que é gravíssimo, não é? Portanto, não só a dívida pública, que é grande, como também a dívida privada é muito avultada em Portugal, e uma dependência muito grande das poupanças e da riqueza de pessoas e de instituições no estrangeiro que nos emprestam dinheiro para nós operarmos e funcionarmos como país. De facto, tem estado ausente do discurso político, do discurso mediático. É muito preocupante, porque dentro de 6, 12 meses, quando esses juros começarem a chegar à nossa pequena economia, à vida das empresas, grandes empresas, PME, isso poderá voltar a ser um episódio dramático e deveria haver efetivamente trabalho preparatório, que me parece que não está a existir todo. Está aqui a haver um bocadinho empurrar para debaixo do tapete desta questão, ignorar, focar mais em questões de guerra e de inflação que estamos a importar do estrangeiro, e pouco do trabalho que deveríamos ter feito, reduzir endividamento nestes anos em que tivemos condições ótimas, não é? Portanto, não só juros baixíssimos durante 10 anos, como tivemos custos energéticos baixíssimos também durante bastante tempo, não só durante a pandemia, como muito antes disso, e agora que já estamos a voltar para níveis muito elevados, não só de petróleo, como também custo da dívida, não está a haver nada a ser discutido em Portugal neste momento. O Financial Times avançou esta semana que o BCE pode avançar com um plano para apoiar a compra de dívida por parte dos países periféricos no valor de 200 mil milhões de euros. Isto poderá ser suficiente para sustentar a subida das taxas de juros em Portugal e nos outros países periféricos? É um sinal que eles dão que têm ferramentas ou que estão dispostos a lançar outros mecanismos de apoio aos países mais endividados. Agora, por esses montantes, não me parece que resolva o problema. Isto, ao fim do dia, vamos sempre ter que ir parar a cada país, a cada população, e temos que nos organizar melhor e ser mais produtivos, não é? Uma economia de maior valor acrescentado e mais racionais nos custos que temos. Portanto, por mais que o BCE nos ajude, ao fim do dia cabe a cada um de nós e a cada empresa e a cada instituto público organizar-se melhor. Não achas talvez inevitável que caminhemos para um PRR versão 2.0? Reformulado? Reformulado devido à guerra, devido à inflação, também que na altura não era expectável estar neste ponto, que teremos obrigatoriamente daqui a alguns meses a começar o ruído sobre o PRR reformulado? Eu penso que seria um ótimo passo. Portanto, faça planos de resiliência de outros países, mesmo do sul da Europa, como o da Grécia, por exemplo, que é muito mais voltado para as empresas, muito mais voltado para a iniciativa privada do que o nosso, não é? Canaliza uma trancha, julgo que até maioritária, para mecanismos e para organismos públicos. Portanto, ter que haver esse impulso, e acho que esta alteração nas variáveis, portanto, a inflação muito mais alta, petróleo muito mais alto, custo da dívida também a aumentar de forma visível, seriam ótimos pretextos, ótimos motivos para haver novamente essa discussão pública e reformular completamente o PRR para no fundo termos mais... Deixa-me só, porque eu não resisto a esta pergunta, não achas essencial, de uma vez por todas, pensarmos que temos que finalmente capitalizar as empresas, que não Sem é dúvida. uma coisa que não temos feito, e o mercado de capitais é essencial e é uma coisa que continuamos a mandar para trás das costas. Fala-se muito de capitalizar empresas, mas não capitalizamos as empresas da forma como devem ser capitalizadas, que é no mercado, não é na banca.
Exatamente. Sem dúvida, eu não poderia estar mais de acordo. Em setembro de 2020, portanto, naquele primeiro ano da pandemia, houve aquele grande estudo da OCDE, não é? Que veio com grandes recomendações, grandes ideias e que o mercado de capitais deveria ter um papel preponderante para a recuperação de Portugal depois da crise pandémica, que deveria haver incentivos fiscais para haver mais pequenos investidores, que deveria-se desonerar as empresas quando se quisessem financiar em mercado. O que é facto é que menos de 2 anos depois, as medidas que têm sido faladas e aparentemente vão avançar no próximo Orçamento de Estado, vão em sentido completamente oposto. Portanto, mesmo que a receita fiscal proveniente dessas medidas de englobamento obrigatório para pessoas no último escalão de IRS não deem grandes resultados, e penso que não, fala-se em 10 milhões de euros, naturalmente que esse valor não comporta alterações de hábitos e de comportamentos desses investidores, portanto, poderão privilegiar outros veículos, outros instrumentos para não serem englobados nas mais-valias. Pior do que isso é a mensagem que passa. Portanto, passa uma mensagem que investir em bolsa é especulativo, é um casino, é um jogo, não o façam. Portanto, mesmo aquele pequeno investidor que nunca iria ser englobado, nas suas mais-valias passa o sinal que é errado. E enquanto nós não mudarmos a mentalidade, não mudarmos a educação para incluir uma disciplina de finanças pessoais, enquanto ao mais alto nível não se privilegiar o acesso das empresas ao mercado para se financiar, e não vamos passar deste estado em que estamos, estagnado, não é? Decrépito economicamente. Steven, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.